Feliz sábado! Feliz sábado! É muito bom estar com vocês. Nós estamos então terminando a nossa semana de oração sobre a doutrina da Trindade. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é assim, uma pergunta. Batismo em nome de Jesus ou em nome da Trindade? Então vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Um texto bastante importante e a gente poderia pregar só sobre esse texto essa noite. E assim com a Bíblia aberta vamos orar para que Deus fale no nosso coração. Papai eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Fala com a gente, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 28, a partir do verso 18, a Bíblia diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existem 4 pontos aí, onde Jesus fala todos, tudo. Quais são? Então, primeiro, toda a autoridade. Primeira coisa, né, que é toda a autoridade que ele tem. O que mais? Todas as nações. Interessante, o que mais? Ensinando todas as coisas. E o último? Todos os dias. Todos os dias. Bem interessante isso, né? Legal. Bem bacana. Então existem 4 verdades nesse texto. Jesus recebeu toda a autoridade plena, autoridade perfeita, autoridade infinita, porque ele venceu a morte pela cruz, ressuscitou, venceu o pecado, venceu o diabo, e agora ele recebe toda a autoridade no universo, no céu ou na terra. E sobre essa autoridade, que é a autoridade dele, a igreja deve pregar. Por isso que quando a igreja prega, amem uns aos outros, isso não está fundamentado na autoridade da igreja. Porque a igreja é muito boa, melhor do que as outras, então nós estamos aí na nossa autoridade ensinando o amor. Não. A gente ensina o amor sobre a autoridade de quem? De Jesus. A gente ensina a guarda do sábado sobre a autoridade de quem? Nossa. É porque a gente quer, a gente que inventou? Não. É sobre a autoridade do Senhor do sábado, Jesus Cristo. E assim toda a verdade da palavra de Deus é ensinada sob o fundamento da autoridade dele, não da nossa autoridade. A gente não prega porque a gente é melhor, ou porque a gente sabe, ou porque a gente é bom, ou por nada. A gente prega porque é a verdade dele, que ele nos deu. E ele nos deu para a gente pregar para todas as nações. A mensagem do evangelho, do amor, da graça, da salvação, do perdão, do pecado e etc., é uma mensagem a ser pregada no mundo inteiro. O evangelho, toda essa história, ela aconteceu no meio do mundo lá, longe, longe, longe. Se for sair daqui para ir para Israel, você vai gastar aí, vamos pensar, umas 14 horas de avião, andando a 900 km por hora. É longe, não é pertinho. E aquela região do mundo era assim, um ovo naquela época, entendeu? Era tipo o pior bairro da pior cidade. E foi lá que aconteceu essa história. Mas Jesus falou: vão, preguem o que aconteceu aqui para todas as nações. E hoje à noite, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Roca Salles, essa profecia, essa ordem de Jesus está sendo cumprida em meio a essa nação, a essas pessoas que estão aqui. Pelo que Jesus falou lá, está acontecendo aonde? Aqui. Interessante. Para todas as nações. Agora ele diz algo mais, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ensinado. Então não é para ensinar somente algumas coisas. E esse é um desafio muito grande, muito grande. Quanto tempo demora para ensinar todas as coisas que Jesus ensinou? Demora bastante tempo. Jesus ensinou muita coisa sobre o perdão, sobre o amor, sobre a fé, sobre a graça, sobre a hipocrisia, sobre o diabo, sobre Deus, sobre a fidelidade, sobre a salvação, sobre a justificação, sobre a família, sobre o dinheiro, sobre 1 milhão de coisas. É por isso que a gente tem que gastar tempo com a palavra de Deus.
como igreja. Tá entendendo? Eu vim aqui, vou passar 8 dias. A gente vai ter estudado aqui, resumidamente, uns 70 textos da Bíblia. Mas ainda é pouco. A Bíblia tem muito mais texto do que isso. Entendeu? Então a gente tem que gastar tempo, tem que estudar, tem que se reunir, tem que abrir a Bíblia, tem que ler. E não só ler e compreender intelectualmente, mas entender a relevância daquilo para a nossa vida. Porque tudo isso faz parte de tudo que Jesus ensinou. E quando a gente ensina a doutrina da Trindade, a gente está ensinando o que Jesus ensinou. Eu e o Pai somos um. É uma pluralidade de pessoas unidas em uma. Quem tem dificuldade com a doutrina da Trindade, por causa de pluralidade e unidade, que é 3 é 1 e é 3, vai ter problema com João 10:30. Eu e o Pai somos um. São 2 seres diferentes que formam um só. É o que Jesus ensinou. Está entendendo? E é isso que a gente tem que ensinar, é o que ele ensinou. Todas as coisas. E a Bíblia diz assim: e eis que estou convosco todos os dias. Existem dias melhores e dias piores. Existem dias que a gente está doente, dias que a gente está bem. Dias que dá tudo certo, dias que dá tudo errado. Mas Deus não prometeu estar com a gente só nos dias bons ou só nos dias ruins. Deus está com a gente todos os dias. Agora, o foco aqui que eu quero trazer nesse texto é que na Bíblia é bem clara a mensagem. Vá, pregue o Evangelho, fazendo o quê? Batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto é bem claro, não tem discussão sobre isso. Agora, existe dentro do mundo da discussão entre os trinitarianos e os antitrinitarianos uma postura que é a seguinte: o livro de Atos é o primeiro livro da história da igreja. Lucas que escreve o livro de Atos. E alguns pretendem fazer uma comparação entre Mateus 28, versos 18 a 20, e o livro de Atos, em relação ao tema do batismo. E eu queria mostrar algumas coisinhas para vocês. Abre a Bíblia aí. Atos capítulo 2, versos 38 a 41. Pedro, ele está pregando e ele conta a história de Jesus. Jesus foi crucificado e foi humilhado, culpa dos pecados do povo, da maldade do povo. E as pessoas dizem: e agora, o que nós devemos fazer? E Pedro responde assim, no verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse texto fala de vários temas importantes, interessantes, e ele fala da necessidade do arrependimento diante da mensagem da morte de Jesus. Jesus morreu carregando sobre si cada mentira, cada fofoca, cada vaidade, cada falta de amor, cada falta de fé, cada transgressão, cada característica do nosso coração, como inveja, malícia, ciúmes, orgulho, presunção, agressividade, maldade, desunião, briga, palavrão. E você pode acrescentar aí qualquer pecado, qualquer coisa que não preste no ser humano. Jesus carregou sobre si. Agora sim, a gente olhando para o quadro assim do pecado de todo mundo, o pecado parece uma coisa assim muito, muito grande, né? Muito enorme. Agora, quando a gente olha para os nossos próprios pecados, talvez a gente pense que eles são pequenos. Tipo assim, olha, imagina, a maioria de nós, se não todos nós, já contou alguma mentirinha por aí. Para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho. Mas nem que seja só uma durante a vida toda, tá? Alguém já contou uma mentirinha. Não é um preço muito caro por uma mentirinha, uma cruz? Não é um negócio caro? Já pensou? Se fosse assim, olha, quem já contou uma mentirinha pequenininha, nós vamos levar lá para fora, te bater, te pregar numa cruz. Não parece um castigo desproporcional? Parece um pecadinho pequeno e uma punição muito grande.
Só que para não nos condenar pelos nossos pecados pequenininhos, Jesus Cristo precisou enfrentar a cruz. Pecado pequenininho, qualquer pecado. Quando a gente entende isso, a gente percebe que o pecado, ele enganou a gente, ele fez a gente pensar que a mentira era melhor que a verdade, mas no fim das contas, aquela mentira não trouxe nada de bom. Só trouxe a cruz, para quem não merecia ir para a cruz. E quando a gente entende isso, é muito difícil não se arrepender dos nossos fúteis pecados que nós temos na nossa vida. E cada um tem os seus. Nós não temos pecados iguais. Tem pessoas com tentações e quedas, mais numa área, mais em outra área. Cada um tem um pecado diferente, mas todos têm pecado. É por isso que a mensagem do arrependimento e da salvação é para ser pregada a todas as nações. Não tem uma nação que não tem pecado. Não tem um indivíduo que não tem pecado. Todos têm e precisam da mensagem da cruz. E a gente se arrepende. E a gente que se arrepende, nós somos batizados e nós recebemos dom do Espírito Santo. A gente conversou bastante sobre isso, né? No livro de Atos, do Espírito Santo. A gente recebe a promessa que Deus vai chamar muitas pessoas pelo Evangelho. Não vai ser só uma. Vai ser sobre nós, os nossos filhos, a quem Deus chamar e etc. E nesse dia foram batizados 3.000. Mas esse texto tem uma informação interessante. Batizados em nome de Jesus Cristo. É assim que o texto relata. Está escrito aí que as pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Está escrito aí nesse texto? Está escrito em nome de Jesus Cristo. E existem pessoas que querem tirar conclusões a partir disso, desse padrão no livro de Atos, porque isso não acontece só nesse texto, acontece em outros, como vamos ver. E eles querem tirar conclusões. Já que o livro de Atos escreve em nome de Jesus, e já que Mateus escreve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, algum desses dois textos tem que estar errado. Lembra da mensagem de ontem? Tem pessoas que não conseguem ter uma visão ampla das coisas. Elas só conseguem enxergar um lado da coisa. Eu dei aquele exemplo da mãe que enxerga só o lado bom do filho. Meu filho é maravilhoso, bonitinho e não peca. Ela não consegue ver que o filho dela é bagunceiro, chato e faz birra. Ao mesmo tempo. Ele é maravilhoso, bonitinho e fantástico. Mas ele também faz chatice, birra e coisa errada. É as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa não nega a outra. Mas existem pessoas que têm dificuldade de ter uma mente ampla. E algumas pessoas pensam assim, com essa ideia entre Mateus e o livro de Atos. Vamos para frente. Atos capítulo 8, 14 a 17. Então Atos capítulo 8, a partir do verso 14. Aí a Bíblia diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de quem? Em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Interessante isso. Eles tinham recebido a palavra de Deus, Samaria. Os apóstolos descem lá para ver como é que está. E eles eram batizados já. E os apóstolos impunham as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Agora, nesse texto, eles são batizados em nome de quem? Assim, especificamente. Como é que está escrito aí? Em o nome de quem? Do Senhor Jesus. Eu queria chamar a atenção de vocês para um fato. Atos capítulo 2 fala batizados em nome de Jesus Cristo. E Atos capítulo 8 fala batizados em nome do Senhor Jesus. Existe diferença entre as duas coisas, certo? Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. O relato não é uniforme. Um texto diz uma coisa, outro texto diz outra coisa. No mesmo livro de Atos. Isso mostra que provavelmente Lucas não está nem em Atos 2, nem em Atos 8, descrevendo qual era a fórmula batismal que os discípulos usavam. Se você quiser concluir isso, você vai ter que concluir que tinha mais de uma fórmula.
Que alguns batizavam em nome de Jesus Cristo, que outros batizavam em nome do Senhor Jesus. E procurar alguma diferença entre essas duas coisas. Porque o relato não é igual, não é a mesma coisa. Portanto, vocês percebem que você criar argumentos em cima desse tipo de diferença é uma coisa que carece de fundamento. Você começar a inventar na sua cabeça alguma explicação para esse fenômeno. Aí você diz assim, não, eu gosto do nome de Jesus Cristo, eu não gosto do nome do Senhor Jesus. Faz algum sentido isso? Não, esse texto eu gosto, aquele eu não gosto, aquele é ruim. Não faz sentido. Qual que é a razão dessa briga? Não faz nenhum sentido. Vamos entender um pouquinho uma questão. A Bíblia, ela não é um livro escrito para nos dar todas as respostas que a gente quer, mas ela tem o propósito dela. Que Deus usa o escritor para enviar esse propósito, essa mensagem. Lucas vai escrever o livro de Atos com grande ênfase no nome de Jesus. E nós vamos ver isso no texto. É uma grande ênfase. Agora percebe o seguinte. Vamos pensar que Lucas escreveu esse livro 30 anos depois que Jesus morreu. Vamos pensar que seja mais ou menos isso. 40 anos, alguma coisa assim. Pô, Jesus tinha acabado de morrer. Lembra que faz 2000 anos já, né? 30 anos depois, está pertinho, está fresco na memória. E essa igreja, 40 anos depois que Jesus morreu, ela está pregando o evangelho, fazendo o que Jesus mandou. Só que eles não tinham escrito nada. Você entende a questão? Eles não tinham muita coisa escrita, eles estavam pregando e escrevendo ao mesmo tempo. Eles iam lá pregar e escrevia. E agora Lucas vai e vai escrever. E o que ele vai enfatizar? Gente, teve um homem, Jesus Cristo, e ele vai botar lá no texto, olha, Jesus, Jesus, Jesus. Quer dar uma olhada? Atos capítulo 4, versos 10 a 12. Essa é a ênfase completa do livro de Atos. A gente percebe isso no livro inteiro. Olha só o que ele diz, do versos 10 até o verso 12. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejam salvos. Essa é a mensagem dele, você pode encontrar isso no livro inteiro. É em nome de Jesus Cristo que esse homem foi curado, porque esse é o contexto, né? O homem era lá paralítico, tal, me dá uma esmola. Aí João e Pedro dizem, eu estou igual o pastor Ezequiel, não tenho um centavo no bolso. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O cara levanta e anda. E aí eles vão dizer, olha, é em nome de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, que vocês mataram, que esse homem agora está aqui, curado diante de vocês. E não tem outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Será que esse texto tem por função negar a importância do nome de Deus o Pai? O nome de Deus o Pai não vale nada. É isso que o texto está dizendo? Simplesmente está se colocando ênfase no nome de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e curou aquele homem. Ponto final. O texto não está dizendo que o nome do Pai não é importante, que o nome do Espírito Santo não é importante. Quem conclui esse tipo de coisa está lendo mais do que está escrito, porque não é por aí que funciona, não é assim. Não adianta seguir esse caminho na hora de interpretar a Bíblia. Agora, vamos lá para o capítulo 15, verso 26. Muito interessante. E o contexto aqui é que Paulo e Barnabé, eles pregavam, né, o evangelho. E aí vai dizer assim, né? Paulo e Barnabé são homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ênfase do livro de Atos. Olha, nós temos entregado a nossa vida, exposto a nossa vida ao perigo pelo nome de Jesus Cristo. Paulo foi pregar o evangelho, levou pedrada, foi açoitado, foi náufrago. Por quê? Foi exposto ao perigo por causa do nome de Jesus. Para levar o evangelho às pessoas. Essa é a ênfase de todo o livro de Atos. Vamos para o capítulo 26, versos 9 e 10. Agora, esse Paulo
que se expõe ao perigo em nome de Jesus, como é que ele era antes? Então, Atos 26, verso 9 e 10. Aí a Bíblia diz assim: na verdade, Paulo dizendo, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Olha que interessante. Paulo, que nos capítulos anteriores estava expondo o nome dele pelo nome de Jesus, ele relembra a história dele e diz: eu também pensava que eu tinha que fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Você percebe que o texto é bastante claro, que Jesus, o nome de Jesus, ele é muito importante no livro de Atos. Existem vários outros textos no capítulo 16, existe no capítulo 3, por todo o relato. Portanto, essa é a ênfase de Lucas. Com essa ênfase, não está negando o nome do Pai, o nome do Espírito Santo. Por isso que se explica, Jesus estava sendo pregado e o nome dele estava sendo anunciado. É por isso que se enfatiza o nome de Jesus. Agora, e Mateus? Abre lá Mateus capítulo 1, versos 18 a 23. Vamos entender um pouco por que Mateus tem uma ênfase um pouco diferente, que vai talvez nos explicar por que ele coloca uma fórmula batismal diferente do que em Atos. Então, Mateus capítulo 1, versos 18 a 23, a Bíblia diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mateus está narrando o Evangelho. E ele narra uma história muito parecida com Marcos, que é o mesmo Evangelho. Só que Mateus, ele acrescenta: isso aconteceu assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, e escreve a passagem do profeta, nesse caso do profeta Isaías. Mateus, ele tem a preocupação com o Antigo Testamento. Ele quer deixar bem claro que a vida de Jesus que ele presenciou era o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Durante todo o Evangelho de Mateus você percebe isso. Capítulo 2, versos 5 e 6. Capítulo 2, verso 17 e 18. Capítulo 3, verso 3. Capítulo 4, verso 14. Capítulo 7, verso 12. Capítulo 13, verso 35. Capítulo 21, versos 4 e 5. Capítulo 27, verso 9. Em todas essas passagens você vai ver Mateus escrevendo assim: isso aconteceu dessa forma, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta, e escreve o que o profeta tinha dito, do Antigo Testamento. Cita Jeremias, cita Zacarias, cita Isaías e etc. O que isso quer dizer? Mateus está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, para uma audiência de judeus. Está entendendo a questão? O judeu acreditava no Antigo Testamento. O judeu tinha lá o Antigo Testamento. Então, sempre que acontece alguma coisa, Mateus fala assim: olha, Jesus ele nasceu de uma virgem, foi assim, mas isso foi por causa da profecia do profeta Isaías. E vai lá e coloca Isaías. Aí depois ele vai dizer: e ele estava lá e aconteceu isso e aquilo, mas isso foi assim porque Jeremias falou isso e assim. E vai lá e escreve o que Jeremias falou. Para que essas pessoas, tendo acesso ao que Mateus escreve, elas podem pegar o livro de Jeremias e conferir. Olha lá, ó, Jeremias realmente estava escrito que ia acontecer isso, isso e isso. Olha, Isaías estava escrito isso, isso e isso. É por causa disso que Mateus escreve assim. Esse é o propósito dele. Ele está escrevendo primariamente para uma audiência judaica. É por isso que quando ele vai falar do batismo, ele vai enfatizar que Jesus tem toda a autoridade, que o Pai lhe deu, recebeu toda a autoridade para pregar para todas as nações, não é só para judeu,
O evangelho agora não é uma mensagem só para judeu. Ele vai estar com a gente todos os dias para a gente ensinar todas as coisas, para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É outro foco. Vocês estão entendendo a questão? Não é o mesmo foco do livro de Atos. Agora, existe briga entre o livro de Atos e o livro de Mateus? Essa é uma questão interessante. Existem pessoas que pensam que sim. Não, Mateus fala uma coisa, Lucas diz outra coisa. Eles não têm nada a ver um com o outro. Agora, isso não é verdade. Por exemplo, vou dar um papel para vocês aí, para vocês dizerem como é que foi o culto dessa noite. Aí você escreve assim, olha, nota 7. O outro escreve lá, ó, nota 6,5. Outro, nota 10, nota 8. Tá todo mundo junto aqui, cada um tem uma visão diferente. Agora, quer dizer que ao você dar uma nota e você dar outra, você mentiu e o outro falou a verdade? Cada um deu a sua impressão. Cada um falou a sua verdade. E uma verdade não contradiz a outra. A verdade que Lucas coloca no livro de Atos não contradiz o que Mateus coloca. Nem Mateus contradiz o que Atos coloca. Mesmo porque, pensa só, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é ser batizado em nome do Filho, né? Como que é o nome do Filho? Jesus Cristo. Já que no livro de Atos tem mais de uma fórmula em nome de Jesus e em nome do Senhor Jesus, você percebe que a coisa é meio variável. Que não quer dizer que eles usavam aquelas palavras ao batizar. Só quer dizer o seguinte, está vendo esse aqui que foi batizado? Foi batizado em nome de Jesus. Quer dizer que o pastor, na hora que levantou ele lá, eu te batizo em nome de Jesus. Não quer dizer que era isso. Tanto não era que você percebe em outras passagens do livro de Atos, por exemplo, recebe o batismo invocando o nome dele. Às vezes, talvez, a igreja primitiva praticava o batismo de forma um pouco diferente. Quem sabe até o batizando invocava. Fazia uma profissão de fé, uma oração, um louvor, uma dedicação, como às vezes a gente faz assim, pega as pessoas que vão se batizar, traz na frente e diz para elas, não, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Elas estão invocando. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no sábado, eu creio na lei de Deus, eu creio na graça, eu creio na salvação e etc. Elas estão invocando. Está entendendo a questão? Então assim, para terminar, Jesus falou que a palavra de Deus ela é a verdade. Desde os Salmos a Bíblia diz, as palavras de Deus são em tudo verdade. Mesmo quando elas são complicadas, mesmo quando elas são difíceis. E nesse caso, elas nem são complicadas e nem difíceis. Caçar encrenca entre uma coisa e outra simplesmente revela a vontade de caçar briga, de falar mentira. E aí você tem todos esses antitrinitarianos por aí dizendo assim, o texto de Mateus 28 é adulterado, o texto é mentiroso, o texto é falso. Ah, então na Bíblia tem falsidade e mentira. Que Bíblia bonita essa, né? E você gosta da Bíblia? Não, eu gosto muito da Bíblia, menos desse verso aí. Esse aí é horrível, mas os outros são muito bons. Que coerência tem isso? Não tem nenhuma coerência. Eles pregam essas coisas para quê? Somente para enganar quem quer ser enganado. Quem quer ser enganado vai ser enganado. Está entendendo a questão? E vocês? Querem ser enganados? Deus nos deu a sua palavra por completo. A gente não tem que ter medo da palavra dele. E não tem que ficar inventando interpretação para aquilo que Deus não colocou. Aqui em Atos eu estou dizendo que é batismo em nome de Jesus porque Mateus é um mentiroso, viu? É assim que está escrito lá? Não está escrito isso aí lá. Isso é coisa da sua cabeça. Não coloque na Bíblia o que não está escrito na Bíblia. Tenha temor de Deus. E aceite de Deus a sua verdade e a sua salvação. Porque essa é a mensagem do batismo. Se arrepender daquelas coisas que são fúteis, que nos amarram, que nos escravizam, que nos prendem, que machucam a gente, que nos tornam mais parecido com o diabo do que parecido com Deus. Que são as nossas malícias, vaidades, mentiras, erros, transgressões. E pensa na decisão do que ele fez por você lá na cruz. Tudo que ele carregou por você, se entrega a ele, isso não tem como errar. É a melhor decisão da sua vida. Pensa nisso no seu coração. A decisão pelo batismo é a decisão mais linda da nossa vida. É a decisão de morrer para aquilo que está errado, renascer para aquilo que está certo e a cada dia vencer o mal através do bem. Através do amor, da fé e da verdade. Pela internet está sendo feita toda essa obra, né, do antitrinitarianismo.
mentindo, enganando, dizendo que a Bíblia está errada. A Bíblia está errada e eles estão certos. Se alguém está contaminado com isso, ouça a voz do Espírito de Deus. E se arrependa, volte, seja batizado e seja fiel não à igreja, seja fiel a tudo que Jesus ensinou. Papai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado por todas as coisas, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus, e obrigado pela experiência do batismo, Senhor. Pai do céu, nós todos fomos batizados já um dia, e nós queremos renovar os nossos votos batismais contigo, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, transforma a nossa vida, salva-nos para o Teu reino, pela presença do Teu poder, da Tua graça e do Teu Espírito na nossa vida, Deus. Destrói a obra do mal e do engano e coloca em nós mais do Teu amor e da Tua graça. Que o Senhor nos dê um ótimo sábado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.